Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Mãozinhas que Fazem. Design Thinking na educação. No que contribui, será que estreita laços? Será que facilita a comunicação? Quais são os resultados quando é aplicado corretamente? Esse é o tema de hoje. Olá, Jussi, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Sempre. Jussi, conta pra gente, pro pessoal de casa, como que funciona o Design Thinking, que ainda é um conceito bastante inovador para muita gente, mas para mim também. Como que funciona isso dentro de uma sala de aula? Tá certo, eu vou dar um exemplo aqui bem concreto de uma situação que muitos professores passam, né? Muitas vezes você está trabalhando a sua sala de aula e você pensa numa aula super bacana, com conteúdo que você acha super relevante para o aluno, e eles não se engajam, né? E a gente, como adulto, às vezes tem a sensação de que a gente... Primeiro, acho que todo mundo já parte daquele... Vou pensar sobre o que será que está causando isso. Isso é uma boa forma de fazer. Mas muitas vezes a gente para nisso. A gente não vai conversar com o outro para entender. E numa relação de adulto e criança, isso costuma acontecer com mais frequência. Afinal de contas, eles são crianças, eles não conseguem expressar efetivamente o que eles estão sentindo. E o professor supõe o porquê e pensa numa nova aula e, novamente, eles não se engajam. O Design Thinking, ele incentiva o professor a ouvir o aluno. Incentiva. Por isso que a gente acredita tanto que a abordagem do Design Thinking contribui na educação, porque ela aproxima o diálogo, né? E ela vai ensinar também, à medida que os alunos começam a entender esse novo modelo, também o diálogo entre eles. Então, vou dar um exemplo agora de situação de professor e aluno, mas vamos começar a pensar como os alunos também conseguem dialogar melhor com outros alunos, né? Uma situação de bullying, por exemplo. Se colocar no lugar do outro é uma necessidade em qualquer lugar. Mas a escola ela tem um compromisso com isso. Ela tem um compromisso de fazer com que as pessoas sejam mais tolerantes, mais respeitosas. E, na verdade, Jussi, não é colocar o aluno no lugar do outro porque ele está ansioso, ele pede desculpas, porque ele está ansioso para voltar a jogar bola, quer encerrar aquela situação, né? Eu fiz alguma coisa errada, eu preciso me justificar, preciso pedir perdão. Aí ele pede perdão pro colega, com o adulto do lado, acabou a situação e ele volta para jogar bola. Na verdade, o Design Thinking, a criança, o professor, todo mundo que está envolvido, veste aquela situação e acredita e tira um proveito disso daí. E parte para a próxima etapa, que é pensar em soluções efetivas para este problema. Sem preconceito ou sem ideias prontas. Porque a partir do momento que eu ouço o outro, é que efetivamente eu consigo pensar em soluções para o problema dele. Então, nessa situação de sala de aula, por exemplo, então eu contei, né? O professor pensou numa outra aula, não deu certo de novo. O Design Thinking, a primeira coisa que ele vai fazer é entender de verdade qual é o problema. E fazer isso, ele precisa conversar com os alunos. Dando condições para a criança conversar da forma que ela consegue. Porque ela talvez tenha dificuldade de elaborar como um adulto, mas ela consegue expressar o que ela pensa, né? Então, você encontrar maneiras de fazer com que a criança conte para você quais são as necessidades. Às vezes, o conteúdo que você está tentando trabalhar naquele momento não é o conteúdo que eles estão precisando de verdade ou que eles estão interessados. Então, como é que eu consigo dialogar e envolver o aluno na solução? Porque agora que eu conversei com o aluno, eu comprometi o aluno na solução. Ele precisa saber por que eu estou conversando com ele. Ó, a gente tem um problema aqui, a gente precisa conversar, e a gente conversa, a gente entende, a gente pensa soluções e a gente testa para ver se elas deram certo. Deu certo? Puxa, agora eu acho que está dando certo, professor. Então, a gente segue adiante. E é um processo que tem que ser feito cotidianamente. Ele não é uma coisa que você faz hoje e não faz nunca mais. Essa forma de você ouvir o outro, envolver o outro nas soluções, é algo que a gente faz todo dia. E por isso que é um modelo mental. Porque a gente começa a pensar em problemas sempre dessa forma. E aí esse trabalho você faz nas escolas, em um grupo, um curso de formação, ou você atende escolas e você desenvolve isso durante um certo tempo? Ou isso daí fica o ano todo com eles? E que a gente tenta, no nosso trabalho de formação de professores, especificamente, é fazer com que os professores entendam a abordagem. Como utilizar a abordagem? Em que contextos ela funciona melhor? Para aí, ele vai para a sala de aula dele, pensa em ações concretas e específicas. A gente tem condições de, inclusive, acompanhar
e fazer com que ele pense se de fato a abordagem está sendo aplicada ou se ainda tem necessidade de aprofundar mais. Então é um trabalho para mudar o modelo mental, né? Então a gente faz tanto a formação pontual quanto um acompanhamento de projetos baseados no Design Thinking, que pode ter tamanhos variados, desde uma mudança de um espaço da escola até uma situação de professor e aluno concreta, de uma aula. Então, o modelo mental ele pode ser aplicado em qualquer situação. Mas varia se é ensino infantil, se é ensino médio, ou a proposta é a mesma? A proposta para a formação de professores é a mesma, porque o que a gente quer é mudar a forma da pessoa pensar e da forma como a pessoa aborda problemas. Então, independe de qual é o aluno, de qual é a idade. Inclusive as relações dentro da escola que não envolvem as crianças. Relação entre adultos, por exemplo, que precisam ser pensadas, a gente precisa se ouvir, a gente precisa pensar em soluções para a comunidade. Então a abordagem ela é muito flexível, porque ela é uma mudança de modelo mental. Muito bem, obrigada. Gratidão pela sua participação mais uma vez, Jussi. Muito obrigada. E você está pensando em fazer uma festa para o seu filho, uma recriação que tal construtiva? Visite o nosso site www.mãozinhasquefazem.com.br. Um grande beijo e até a próxima.